começou a abrir a boca e ministrar. E essa ministração dele foi uma ministração diferenciada de todas as outras. Uma ministração a qual ele estava falando de perdas. Nós, seres humanos, gostamos muito de ouvir ministrações sobre conquistas. Agora, sobre perder algo, ninguém gosta de ouvir. Ninguém gosta de saber que vai perder algo. Só que o nosso Deus, Ele é especialista em transformar perdas em conquistas. A Bíblia fala que, quando Deus olha para Jó, Ele diz assim: o teu princípio pode ser pequeno, mas o teu final farei grande em extremo. Então, servir a Jesus é isso. Muitas das vezes na caminhada tem coisas que aos nossos olhos é perda, e para o nosso Deus não. Para o nosso Deus é um período que Ele permite em nossas vidas para amadurecermos a nossa fé, como foi ministrado hoje na escola dominical. Essa palavra é para você que chegou aqui hoje e não aceita ter perdido algo em sua vida. E eu não sei se esse algo para você foi um emprego, ou uma chance de terminar sua faculdade, ou um relacionamento. Por que Deus permite perdas? Por quê? Então agora eu vou liberar uma palavra profética nesse altar sem medo de errar. Deus, Ele permite perdas na nossa vida para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Glória a Deus. Existe uma matéria na teologia que se chama Cristologia, que ela ensina a diferença da natureza divina de Cristo e da natureza humana. E as palavras de Cristo mostram dois lados de sua natureza nesse texto. Na sua natureza humana, Ele faz uma pergunta: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem? Ele faz uma afirmativa. E depois Ele diz, depois Ele faz uma pergunta. Ele diz assim: que direi? Que direi ao meu Pai? Pai, me livra dessa hora? Como homem, a vontade dele era pedir para o Pai livrar ele naquela hora. Mas como Deus, Ele disse assim: não, eu não peço. Eu prefiro dizer: Pai, eu vou até o fim. Seja feita a tua vontade. E eu quero comentar aqui também que o pastor Gideão falou algo hoje na escola dominical. O que eu acho tremendo no Espírito Santo é isso, é que ele confirma aquilo que ele ministra em nossos corações. O pastor Gideão falou algo hoje na escola dominical, que desde que o primeiro sangue foi derramado na terra, que foi o sangue de Caim, o resgate da humanidade também só podia ser através de sangue. Só que esse resgate teria que ser voluntário, teria que ser através de uma atitude voluntária. E na época de Moisés, todos os animais sacrificados iam sem vontade de ir. Até que Jesus, em concordância com o Pai e com o Espírito Santo, disse: envia-me a mim. E como foi ministrado hoje, como te enviaremos? Eu quero se tornar um deles. E depois que Jesus se tornou um de nós, Ele passou a conhecer sentimentos de tristeza, angústia, dor e cansaço. E hoje, como advogado diante do Pai, fica até mais fácil dele interceder por nós, porque Ele sabe o que nós sentimos. E a sua palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E aqui a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que desde a fundação do mundo, Jesus Cristo já sabia que iria ser um cordeiro morto.
Aproximando-se a hora de Jesus, um sentimento de angústia toma de conta dele. E aqui tem algo muito forte que o Espírito Santo de Deus mandou falar aqui. Lá nos Estados Unidos, quando alguém é condenado à morte, quando alguém pratica um crime hediondo, eles são condenados à morte. E a condenação é câmara de gás. Quando não é isso, é ser fuzilado pelos soldados de lá. Agora imagine a angústia de um condenado à morte, sabendo que a sentença dele está se aproximando. Foi essa angústia que Jesus Cristo sentiu. E era algo inevitável, porque senão a humanidade não seria resgatada. E aí ele explica muito bem o propósito dele e dá o exemplo do grão de trigo. E essa pergunta eu vou fazer para as donas de casa, porque elas entendem mais de cozinha do que os homens. Irmãs, uma de vocês cita aí o que dá para fazer com trigo? Pão, bolo, que mais? Coxinha. Agora vamos aproveitar uma dessas partes aí, o pão. O que é que Jesus Cristo disse sobre o pão? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta de mim, também viverá por mim. E Jesus Cristo, ele chega, a Bíblia fala que ele chega, quando aconteceu isso, foi quando ele tinha chegado em Jerusalém. E ele começa a ministrar. E começa a dizer, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A palavra glória significa grandeza. Quando ele diz que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, ele está querendo dizer assim, é chegada a hora em que será engrandecido o Filho de Deus. Eita Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Qual que é o processo da semente? Quando ela cai em terra fértil, ela morre. E quando ela morre, brota dela uma planta, que depois vira árvore, e essa árvore produz folhas. Espera só um pouquinho, daqui a pouco eu vou te entregar uma revelação forte que o Espírito Santo de Deus está me entregando aqui. Essa árvore, ela cresce, e dela brotam ramos, folhas e frutos. Hoje, alguém pode pisar em você porque você é semente. Mas quando Deus fazer de você árvore, essas pessoas que pisam hoje vão precisar da sua sombra amanhã. Esse é o processo que todo servo de Deus passa. Eita Deus! E para experimentarmos o melhor de Deus, sentimentos mesquinhos existentes em nós têm que morrer. Sentimentos de egoísmo, sentimentos, aleluia, de intriga, sentimentos de mágoa. Ei, o Espírito de Deus está me revelando aqui, eu vou falar. Você que entrou aqui com mágoa do seu marido, esse sentimento tem que morrer para a glória de Deus ser revelada na sua vida. Amém, Jesus. Você que chegou aqui com mágoa de alguém, mata esse sentimento hoje para a glória de Deus ser revelada na sua vida. Você que tem sido escravo do trabalho, dos bens materiais, tem deixado sua família em segundo plano, mata esse sentimento hoje para a glória de Deus ser revelada na sua vida. Eita Deus! Existem sentimentos que fazem parte da nossa natureza caída, que tem que morrer para a glória de Deus ser manifestada em nós. Glória a Deus! E ele continua. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. No ministério terreno de Jesus Cristo, muitos queriam fazer dele rei sobre a terra. E ele corria disso. Porque ele mesmo explicou para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Para você entender minha mensagem, eu vou ser mais claro e mais objetivo. Existe uma diferença entre bem e patrimônio. Bem é algo que se negocia, patrimônio não. Quer um exemplo disso? Na cultura judaica, casa para eles é patrimônio. Eles não vendem casa. Quando um filho se casa,
E se eles veem que o filho com a esposa, com a família não vai caber na casa, eles mandam construir em cima ou do lado, mas casa eles não vendem. Casa para eles é patrimônio. Bem algo que se negocia, patrimônio não. Por que Jesus Cristo é um grão de trigo que deu sua vida pela humanidade? Para fazer eu e você conquistar patrimônio. Eu vou falar mais. Eu vou dizer de uma forma bem explicativa para você entender. Patrimônios, melhor dizendo. Um deles está registrado em João capítulo 1. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, os seus não o receberam. De quem o evangelista João está falando aqui? Da nação de Israel. Eles não receberam Jesus como Messias. Por isso hoje aquele país está em conflito que nem a gente vê hoje. Em guerras e em destruição. E aí vem uma notícia. Que é vitória para nossas vidas. Mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem é filho é herdeiro. E quem é herdeiro tem direito a tudo aquilo que pertence ao seu pai. Quem é batizado com o Espírito Santo já está sentindo a presença de Deus. Sabe o que é isso? Uma herança herdada do nosso pai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. O propósito de Deus nos trazer aqui nesta noite, o propósito de Deus ter me trazido de São Paulo para ministrar para você é este. Eu vou te revelar o que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração. A partir do momento que você entender os propósitos de Deus para a sua vida, se prepara que as perdas vão ser transformadas em ganhos. Eu vou dar outro exemplo. Abraão, quando foi chamado, ele não conheceu a promessa logo de cara, ele conheceu o deserto, para depois conhecer a promessa. Eita Deus. Certa vez os discípulos falaram assim: mestre, alguém arruma uma água para mim, por gentileza? Os discípulos falaram assim: mestre, deixamos tudo para te servir, o que é que nós vamos ganhar? Jesus Cristo disse: a verdade, na verdade te digo que não há quem tenha renunciado tudo que não receba 100 vezes tanto nessa vida como na vida vindoura. Quer dizer que quem segue Ele, quem segue a Jesus, não fica sem galardão. E o que é galardão? A palavra galardão significa recompensa. E a Bíblia diz que aquele que serve a Ele, aquele que se aproxima dele, é necessário se aproximar crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eita Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E observando esta palavra, a Bíblia relata que no Getsemane, em Mateus 26, 39, ele diz: Pai, tira de mim esse cálice. É a natureza humana dele falando. Mas a natureza divina diz assim: todavia não seja feita a tua vontade. A minha vontade quer dizer, mas a tua. E perda é isso. Perda é nossa natureza humana querer desistir. Mas a natureza divina, através do Espírito Santo, fala mais alto dentro de nós. E essa natureza, por maior que sejam as perdas da nossa vida, olhamos para as promessas e dizemos: Senhor, com tudo isso é melhor continuar. Para onde eu irei? Sendo que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Oh, glória a Deus. Então, eu vou profetizar na sua vida nessa noite que a natureza divina, existente através do Espírito Santo na minha e na sua vida, ela vai falar mais alto do que a vontade de existir. Ela vai falar mais alto dentro de você do que a vontade de abandonar tudo. Aramana cantaramana séria. Ela vai fazer de você disposto e disposta a encarar o Calvário. Os Calvários da vida.
as humilhações da vida. Mas depois que passamos por tudo isso, a glória de Deus é revelada a cada um de nós. Amém, Jesus. Oh, glória! Glória seja dada a ti, Senhor. Glória! Aleluia, Jesus. Eu vou liberar outra palavra profética desse altar agora. Teve gente que entrou aqui hoje que por esses dias pensou: é tanto problema que dá a impressão até que é meu fim. É mentira do diabo. O diabo e ninguém vai apagar uma vírgula sequer daquilo que Deus escreveu ao teu respeito. E o Senhor afirma isso no livro de Jó 42, dizendo: eu sei que tudo tu podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Eu vou repetir de novo: aquilo que Deus escreveu ao teu respeito, ninguém pode apagar e nem revogar. O que Ele já reservou para você, aleluia, já foi decretado na eternidade. Eita, Deus tremendo. Basta só encontrarmos um caminho para que as promessas se cumpram. E o caminho é esse: é aceitar, não é questionar, é aceitar. É aceitar. Existe um hino que diz: questiona ou adora. Ou você questiona as percas ou adora. Se você questionar, você não vai sair do deserto. Mas se você adorar o teu Deus, Ele vai transformar perdas em ganhos. Eita, Deus tremendo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus Cristo ele se fez como um grão de trigo que morreu na terra, aleluia. Na Bíblia da linguagem contemporânea, no texto original, aqui na nossa Bíblia de um jeito, mas no texto original hebraico, ele diz assim: ouçam com atenção. A não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais do que um grão de trigo. Sabe por que Deus permite perdas na nossa vida? Para a gente não ser apenas um grão de trigo. Olha a revelação agora. Mas se for enterrado, irá brotar e reproduzir muitas vezes. Muitos estão achando que é o teu fim, mas o teu Deus está falando: você irá brotar e vai reproduzir de forma multiplicada. Só quem acredita no que eu estou falando, adora o Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diga para o seu irmão que está do seu lado: deixa Deus te usar. Diga para o seu irmão que está do seu lado: quer vitória? Deixa Deus te usar. Abre a boca e dê um glória. Deixa Deus te usar de novo. Olha para o seu irmão e diz assim: quer sair daqui vencedor? Quer sair daqui vencedor? Faz barulho de adorador. Oi, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Foi cantado aqui que na presença do rei a gente pula, grita e dança. Olha que tremendo. E qual é o motivo que eu botei para cantar, pastor? É que o poder dessa palavra profética vai te colocar de pé. glória a Deus. O poder dessa palavra profética vai fazer você acreditar no sonho de novo. O poder dessa palavra profética vai fazer você ter visão diária para enxergar e entender que perdas não é o fim. É apenas o começo da tua história. Tem um hino que a minha cunhada canta, a cantora Elisa Sampaio, que ela diz: o escolhido sem sofrimento não tem vitória para contar, não tem história para contar. Você só vai saber aconselhar alguém que passa por uma situação se você já viveu ela. Agora o covarde desiste, o murmurador morre no deserto, o vencedor ele luta e conquista suas terras. Este é o propósito de Deus para nossas vidas hoje. Saímos daqui desta forma, com visão, para conquistar e triunfar. E aqui, esse cálice era o cálice da ira de Deus, esse cálice que Jesus se refere. Passa de mim esse cálice. Em Lucas 12:50, ele diz assim: eu tenho um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto eu me angustio até que o mesmo se realize. O que significa isso, pastor? Significa que o que ele estava falando aqui foi o que o Paulo ministrou em Romanos capítulo 6, versículo 6. Eu vou ler.
que a gente não gosta de mostrar dentro da Bíblia, que estou ministrando. Romanos capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que fui crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Depois que Jesus cumpriu a sua vocação como um grão de trigo, o diabo perdeu duas vezes. Primeiro, sob o domínio do pecado que ele tinha na humanidade. E segundo, a morte também era dominada por ele. E o domínio da morte, aleluia. Eita Deus tremendo. O domínio, a Bíblia fala assim que quando Jesus venceu a morte e visitou as regiões do inferno, ele tomou da chave de Satanás o poder da morte e do pecado. E expôs os demônios à vergonha, expôs ao descaso. É isso que Deus vai fazer com você. Hoje você não está entendendo o porquê do sofrimento, da dor e da tristeza. Mas quando Deus te colocar em lugares altos, você vai falar, valeu a pena eu passar tudo que eu passei para chegar aqui. Eita Deus tremendo, fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou encerrar a mensagem. Eu vou entregar aqui algumas revelações que o Espírito de Deus está me passando, para a glória de Deus. Aleluia. Tudo para a glória de Deus. Eita Deus tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que seguem a Jesus, eles ganham duas vezes. Jesus Cristo disse, aquele que me seguir passou da morte para a vida. Existem dois tipos de morte, a morte física e a morte espiritual. Sabe por que você vê o brilho do Espírito Santo naquele que serve a Jesus? É a vida de Cristo nele. Então quer dizer que a vida eterna ele já começa a experimentar de uma forma parcial dentro dele. De uma forma total é só depois que a gente estiver lá mesmo. Mas de uma forma total dentro da gente a gente já sente. De uma forma parcial, melhor dizendo. O que eu estou sentindo aqui faz parte das mansões celestiais. A presença de Deus está sendo derramada aqui, vem de lá. Glória a Deus. Isso é patrimônio. Vamos zelar por tudo aquilo que é patrimônio que Deus nos deu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Já vou encerrar a mensagem. Aleluia. Já vou encerrar a mensagem. Glória a Deus. E ele diz assim. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada diz que ele diz assim: depois que o Filho do Homem for levantado, todos atrairei a mim. O que é que Jesus Cristo quis dizer com isso? Que depois da morte dele, o seu sangue compraria todo ser humano de povos, nação, tribos e línguas. Oh, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia, Jesus. O cálice do Calvário, os discípulos não podiam beber. E nem os profetas. E por que Jesus Cristo bebeu? Para resgatar a humanidade para Deus novamente. Eita Deus. A palavra batizar significa imergir. Presta atenção numa coisa. Jesus Cristo perdeu uma vida humana aqui na terra porque ele imergiu no sofrimento, na dor, na vergonha. Imergiu aceitando ser açoitado, crucificado, caluniado. O sacerdote Caifás, junto com o sumo sacerdote Anás, fizeram uma corte em Jerusalém com outros escribas e fariseus, os religiosos da época, e apresentaram uma acusação contra Jesus. E a acusação foi esta: olha, estamos aqui para denunciar que esse homem ele tem se feito Deus. E na nossa cultura, ele é digno de morte. E levaram Jesus para a corte romana, a corte mais cruel que tinha naquela época.
E por isso Jesus Cristo foi crucificado. Só que para terminar essa mensagem, eu me lembro quando eu era novo convertido, teve um pregador que pregou errado uma vez, eu dei glória, porque eu não sabia, né? Era novo convertido, né, irmã? A senhora que dá a escola dominicana. O pregador falou assim: o diabo não queria que Cristo fosse crucificado e impediu muito, que fez tudo para impedir isso. Mentira. O diabo, ele fez de tudo para impedir que Cristo não fosse para a cruz. Porque ele sabia que se sacrifício fosse cumprido, toda a humanidade ia ser resgatada. E eu creio, nunca vi nenhum pregador pregando isso, pastor Gideão, mas eu creio que foi assim. Eu creio que aquelas palavras de Pilatos, quem usou foi o diabo. Olha, fala alguma coisa na tua defesa, eu tenho poder para te soltar e para te condenar. E Jesus Cristo disse: nenhum poder teria sobre mim se não te fosse entregue do alto. Tu és rei? Estou dizendo aí que você é rei. E aí? Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Glória a Deus. Por que ele disse isso? Jesus Cristo ele não estava preocupado. Ele não estava preocupado com bens. Ele estava preocupado com patrimônio. Bens perecem, patrimônio não. Patrimônio permanece. E agora eu vou liberar uma palavra profética aqui que vai envergonhar o diabo de novo. Você tem um valor muito grande para Deus, porque o que Jesus conquistou para você na cruz foi patrimônio, foi o privilégio de ser feito filho de Deus, foi o privilégio de ter o nome escrito no livro da vida, da pra fora que cantará na séria. O que Jesus conquistou para você e para mim na cruz, aleluia, aleluia, Santo Espírito de Deus. foi o que o apóstolo disse. Da mesma forma que o pecado e a injustiça entrou no mundo por um homem também, que é o segundo Adão, que Jesus Cristo na Bíblia é considerado como o segundo Adão. Por um homem também veio restauração. Eita, vou liberar uma palavra profética aqui. E é só quem precisa que vai receber. Levanta a mão se você precisa, aleluia. A palavra restaurar significa consertar algo quebrado. Através do poder dessa palavra, tudo aquilo que está quebrado na tua vida, Deus vai consertar. Oh, aleluia. Na manação, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Tu me cantar agora na série, Depois que Jesus Cristo se comportou como um grão de trigo, venceu a morte. A Bíblia diz no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos que ele ainda ficou 40 dias na terra, instruindo os discípulos. E depois foi recolhido ao seio do Pai. Aleluia. O teu Jesus e o meu é vencedor. Ele venceu a morte. Glória a Deus. Aleluia. Se servirmos e adorarmos a Ele, se perseverarmos até o fim, também venceremos a morte.